Olá! O vídeo de hoje é sobre o livro O Sol é para Todos, da escritora Nellie Harper Lee, escrito em 1960, que permanece atemporal, né? Que significa que ele não perdeu seu valor conforme foi passando o tempo. É uma das leituras obrigatórias da High School norte-americana e que também ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 1961. É uma premiação concedida às obras que tiveram grandes destaques dentro dos Estados Unidos, tanto na literatura quanto no jornalismo. Esse livro também foi uma das leituras do Kurt Cobain, que eu já expliquei aqui nesse vídeo, vou deixar linkado para caso tu queira acompanhar. Eu confesso que eu gostei muito da história, e não só da história em si, mas tudo o que ela agrega, tudo que a gente aprende com ela, dado o contexto que ele foi escrito. Como, por exemplo, a gente precisa entender um pouco do que foi a Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra da Secessão. Foi de 1861 a 1865, que marcou essa divisão entre os estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul. Os estados do norte eram caracterizados pela indústria, pelo trabalho assalariado, eles defendiam o fim da escravidão. Já os do sul, eles eram de economia agrícola, viviam da plantação do algodão, a monocultura eram grandes faixas de terra nas mãos de um só proprietário, e eles eram a favor da expansão da escravidão por todos os estados estadunidenses. Então se deu aí essa guerra, e eles acabaram perdendo. Quais eram esses estados sulistas? Carolina do Sul, Alabama, a Flórida, o Mississippi, o Texas, a Louisiana. Depois seguiram-se a Virgínia, o Arkansas, a Carolina do Norte e o Tennessee. Essa história no livro do Sol é para Todos vai se passar ali no estado do Alabama, na cidade fictícia de Macomb County. Mas se relaciona um pouco com a história da vida mesmo da autora, porque ela também morou nesse estado do Alabama. E também ela tinha um pai que era advogado, que um dos personagens do livro é o Atticus Finch, que ele é advogado ali, que ele vai defender um caso de violência sexual contra a mulher, e ele vai defender um negro, o Tom Robinson, que é o que acontece nessa história. E é isso que a gente vai entendendo, porque esses estados do sul, eles tinham muito forte, né? Eles precisavam muito do trabalho escravo, porque era muito barato para trabalho de plantação de algodão. Agora, saindo da história, eu já vou chegar no livro, mas eu gosto de ver essa parte histórica, porque a literatura, ela nos ajuda a entender um período, né? E o modo de pensar das pessoas de um determinado lugar. E o que acontece? Após os estados do sul perderem essa guerra de secessão, os estados do sul, então, eles tiveram bem forte esse preconceito, né, contra os negros recém-libertos, né, os escravos recém-libertos. Então, após essa guerra, os brancos, eles não aceitavam que os negros tivessem os mesmos direitos que eles frequentassem os mesmos lugares. E então criaram-se muitas leis segregacionistas. Inclusive, a gente vai ver isso também nas passagens do livro, por isso que eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho antes de entrar na resenha específica da obra. Então a gente vai ver ali, inclusive no livro, bairros que eram separados só para negros, bairros só para brancos. Uma dessas leis diziam respeito ao uso do transporte público, então eram delimitados ali os lugares que os negros poderiam sentar. Então era só os bancos disponibilizados ao fundo do ônibus, e os da frente para os negros e os da frente para os brancos. E caso o ônibus tivesse lotação, os negros teriam que ceder espaço para os brancos. Triste isso, né? E o que aconteceu? No dia 11 de dezembro de 1955, Rosa Parks se negou. Ela é uma costureira que estava vindo ali depois de um dia de trabalho. Ela entrou no ônibus e se negou a dar o lugar dela para um branco. Nisso, o motorista chamou a polícia, ela foi presa. E a partir de então começaram muitas manifestações pelos direitos, a igualdade dos direitos civis entre brancos e negros. A partir daí, a Rosa teve sua fiança paga, ela foi demitida e ela foi embora do norte do país.
Então a Harper Lee, ela viveu esse momento e teve muitas dessas manifestações, inclusive um dos grandes representantes foi Martin Luther King. Então é nesse contexto que a autora escreve esse romance, que nasce O Sol é para Todos, que o título original dele é To Kill a Mockingbird, que é matar a cotovia. Na verdade, mockingbird é um pássaro que não é muito comum aqui no Brasil, então é traduzido livremente para cotovia. E a gente tem uma explicação, alguma passagem ali do livro que explica um pouco esse nome do título. A tradução, né, para esse nome, O Sol é para Todos, muita gente fala, esse título não tem nada a ver com a obra. Mas na minha interpretação, acho que teve a ver sim, e eu já vou falar por quê. Mas qual é a história desse livro? Não te preocupa que eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Só pra te dar uma curiosidade pra tu ler, porque realmente a leitura vale muito a pena. Vai te trazer muitos ensinamentos. O Atticus é um advogado, então, só que essa história vai ser narrada pela filha dele, Jean Louise Finch, que ela tem 6 anos de idade, então a gente vai acompanhar as brincadeiras dela, a rotina dela, dos 6 até mais ou menos uns 9 anos de idade. Ela tem um irmão, o Jane Finch, e todo verão eles recebem a visita do Jill, que é um sobrinho de uma vizinha deles. E esse livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a Jean Louise, que é Scout, o apelido dela, é uma menina muito levada, ela usa macacões, e na época não era, né? As meninas tudo tinham que usar vestido, mas ela é muito levada, ela participa de brincadeiras dela com esses 2 meninos, o irmão dela que é 4 anos mais velho e o Jill. Então ela vai contando ali sobre a cidade que ela mora, a cidade de Maycomb, sobre a experiência dela na escola, que ela começa a ir para a escola, sobre as brincadeiras que eles vão fazendo ali. E tem um personagem que é muito interessante de ver, que eles têm um vizinho que ele nunca sai de casa, que eles dão o apelido dele de Boo, que na verdade é o Arthur Radley. E eles chamam ele de Boo Radley, então eles criam um mistério, bem aquelas brincadeiras de criança, sabe? De criar um mistério em torno daquela casa que ele mora. Então eles fazem muitas traquinagens, muitas brincadeiras, eles correm ao redor da casa, eles querem descobrir o que o Boo Radley faz, que ele nunca sai de casa. Então cria todo um mistério e é bem legal de acompanhar esse mistério nessa primeira parte do livro. A segunda parte do livro, ela vai destacar um julgamento que acontece onde o pai da Scout, o Atticus, ele vai defender um negro que é acusado de ter participado de um crime ali no local. A cidade toda se comove, né? E muitos começam a criticar o pai da Scout, como que ele vai defender o negro. E é muito interessante de ver, porque no diálogo deles a gente sempre tem uma frase que vai mexer com a gente. Atticus, você defende negros? Não diga negro. Eu não disse. Foi sim seu Jacobs. Se eu não defender, não poderia andar de cabeça erguida? O pronunciamento do Atticus no dia do julgamento foi bem emocionante de ver. Eu gostei muito. O que eu achei que o título coube à história? Porque eu interpretei, tem uma música do Charlie Brown que fala, né? Livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Que na verdade fala um pouco desses privilégios. Na minha interpretação, eu vi um pouco o sol é para todos como a questão do privilégio, sabe? Que todo mundo quer ser livre e ter o seu lugar ao sol. Mas será mesmo que o sol é para todos? A gente vai ver na história e tu vai descobrir se tu ler. No livro Mais Pesado que o Céu, o autor fala que tem uma passagem que é quando o Kurt lê esse livro, quando ele tá ali ainda na escola, ele não tinha saído ainda, então eles estão falando ali sobre Monte Santo, que ele viveu entre as cidades de Aberdeen e Monte Santo. Kurt, quando leu esse livro, ele comparou uma dessas cidades. Em conversas com seus amigos, ele agora colocava Monte, que é o apelido da cidade de Monte Santo, e seus pais na mesma crítica severa. Tendo acabado de ler O Sol é para Todos, de Harper Lee, declarou que o livro era uma descrição perfeita da cidade. Porque o Kurt chamava as pessoas que moravam ali, que eram pessoas muito conservadoras, e ele chamava de caipiras conservadores. E eu vou ler um trechinho aqui do livro, como a Scout descreve a cidade de Maycomb. Maycomb era uma cidade velha, mas quando a conheci, era uma cidade velha e cansada. Com o tempo chuvoso, as ruas transformavam-se em lodo avermelhado. Mato crescia nas calçadas e o velho tribunal vergava-se sobre a praça. Seja como for, naquela época o tempo era bem mais quente.
Qualquer cão preto penava um dia de verão, perante o calor sufocante. As mulas escanceladas aparelhadas às carroças modelo Rover sacudiam as moscas à sombra dos carvalhos existentes na praça. Lá pelas 9 da manhã, os colarinhos bem engomados dos homens já perdiam a goma. As senhoras tomavam banho antes do meio-dia. Depois da sesta das 3 ao anoitecer, eram como biscoitos de manteiga cobertos com gotículas de suor e pó de talco perfumado. Naqueles tempos, as pessoas deslocavam-se lentamente, perambulavam pela praça, ora entrando, ora saindo das lojas à sua volta, ocupando o tempo com quase tudo. O dia tinha 24 horas, mas parecia ser bem mais longo. Não havia pressa, porque não havia nenhum local para onde ir. Nada para comprar e nenhum dinheiro com que comprar. Nada para ver além dos limites de Maycomb County. Mas para alguns eram tempos de vago otimismo. Isso porque alguém dissera recentemente que Maycomb County nada tinha a temer, exceto o próprio medo. Essa é uma parte que descreve a cidade fictícia de Maycomb County. Eu acho divertido e interessante também que quanto mais a gente começa a ler, ter contato com obras literárias, a gente vai identificando em outras obras, né, como em séries e em filmes. E eu estou agora assistindo Gilmore Girls. Em diversos capítulos da série, ela traz alguma referência literária. Tem um dia que eles estão ali numa cidadezinha também pequena, onde elas moram, que tem aquelas reuniões, que nem reunião de condomínio, sabe? Então eles vão decidir ali o que eles têm que arrumar, o que eles precisam organizar. E num desses capítulos tem uma pessoa que é meio desconhecida na cidade. E a gente vai ver uma referência a um personagem, o Bull Radley, do livro Só é para Todos. Só que não fica claro que é um personagem do livro Só é para Todos. A gente só percebe quando tem conhecimento da história. Isso que eu achei muito interessante. No dia que eu assisti, eu disse, ai, olha, do Só é para Todos. Dá uma olhada aí. It's a bit creepy. Very creepy. But he's our Boo Radley, and we don't have a Boo Radley. Unless you count the troubadour, or Pete the pizza guy, or the guy who talks to mailboxes. Well, I think the point is that every town needs as many Boo Radleys as they can get. Yes, that's my point. Viu que legal? Super indico, Sol é para Todos. É uma leitura que continua muito atual, dado tantos acontecimentos que a gente vê, né, que traz essa questão do preconceito. Não só o racial, mas o preconceito e no geral. A gente sempre tem uma forma de julgar no outro. Então esse livro traz uma grande lição para todos nós a respeito dos preconceitos e de julgamentos. Espero que você tenha gostado do vídeo e te inspire também a ler O Sol é para Todos. Um grande beijo, até o próximo vídeo.